A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo é o presbítero Marcos Vinícius. Nesse momento, Deus tem uma palavra de cura para a sua vida. Deus tem uma palavra de libertação para a sua vida. Deus tem uma palavra de salvação para a sua alma. Deus tem uma direção, Deus tem resposta. Deus tem solução para todos os problemas que você está passando. Então eu te peço no nome de Jesus que você fique até o final para você receber o renovo, a restauração, a mudança, a cura e a libertação para a sua vida através dos ensinamentos de Deus para a sua vida. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco um texto lá em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 14 em diante. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos teus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e é homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul o enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim, Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é um texto muito forte, com muitos ensinamentos para a sua vida. Você que está começando na caminhada cristã, você que também já está na caminhada cristã, Deus tem uma palavra para a sua vida que vai mudar totalmente a sua forma de ver e viver a vida. Saul é atormentado por um espírito maligno. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Saul foi o rei de Israel, que os próprios israelitas pediram um rei, e Deus deu um rei para eles, através de Samuel, que ungia rei. Louvado seja Deus. Só que
Deus, quando bota Saul como rei, como muitos outros, se você for ver, que assumiram cargos e lideranças grandes, tronos, reis, eles começaram bem e terminaram mal, muitos deles, não a maioria, muitos. E isso aconteceu com Saul. Saul começou bem, meus irmãos. Obedecia, guardava a palavra, vivia para Deus, acreditava em Deus. Mas quando Deus, se você for ver aqui no capítulo 15, Samuel manda Saul destruir os amalequitas, Saul ele não obedece. Aí Deus vai lá, usa Samuel para repreender Saul, porque ele desobedeceu. Aí Deus já não quer mais Saul, por Saul ter desobedecido a ordem que ele tinha dado para Saul matar e destruir os amalequitas. Foi ordem de Deus e ele não quis. Poupou o melhor do gado, pegou o rebanho, pegou as coisas boas. Só que Deus, que vê tudo e todas as coisas, Deus não gostou dessa desobediência de Saul. Então, por causa dessa desobediência, Deus vai, manda Samuel, que ungiu o próprio Saul como rei, manda Samuel ir até Jessé e escolher um dos filhos de Jessé para ser rei no lugar de Saul. Porque Deus não quer homem e mulher obediente, desobediente ou mais. Deus não quer pessoas desobedientes. Deus não quer pessoas mal criadas. Então, assim que Samuel vai na casa de Jessé, escolhe Davi, unge ele para preparar ele para ele ser rei em Israel, Deus ele começa a permitir coisas na vida de Saul. Por quê? Por causa da desobediência. Por isso que no versículo 14 fala: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Meus irmãos, a prática da desobediência afasta a presença de Deus na nossa vida. Você começou bem, você cantava, você pregava, Jesus te usava, mas por causa da desobediência, o Espírito Santo de Deus foi se afastando da sua vida. Você foi perdendo a vontade de cantar, você foi perdendo a vontade de adorar, você foi deixando de ir para a igreja. E a presença de Deus foi se afastando da sua vida. Só que enquanto você estiver vivo e viva, você pode voltar novamente para essa presença maravilhosa. Ainda não é o final para você que me ouve. Mesmo que você tenha desobedecido, mesmo que você não tenha feito o que Deus mandou, Deus está falando com você e te mostrando que ainda há jeito de você se arrepender e voltar para a presença dele. Para você fazer uma nova aliança com Deus. E o mesmo Espírito de Deus que saiu da sua vida voltar para você novamente. Para você voltar a louvar, para você voltar a cantar, para você voltar a adorar a Deus, para você voltar a deixar Jesus te usar da forma que Ele te usava. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, esse versículo aqui traz diversos ensinamentos. Primeiro, mostra que a desobediência, ela tira o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aquele Espírito Santo que você, quando levantou a mão para Jesus e aceitou e ele habitou em você, por causa da desobediência, ele também pode sair da tua vida. Por causa da falta de fé também ele pode sair. Há diversas formas desse Espírito que é santo, o Espírito de alegria,
o Espírito da bondade, do amor e da misericórdia, que é o Espírito de Deus, há diversas formas dele sair da nossa vida. E uma delas, esse texto nos mostra que é por causa da desobediência. Saul não obedeceu e o Espírito de Deus saiu da vida de Saul. E tem um porém, eu assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Você pode perceber, meus irmãos, as pessoas que se desviaram do Evangelho, que saíram dessa presença boa e maravilhosa, você pode perceber que essas pessoas não vivem bem. As pessoas que um dia tiveram uma experiência com Deus, viveram com esse Espírito Santo e glorificavam esse Espírito Santo, que hoje em dia não tem, você pode perceber que essa pessoa não vive bem. Não vive alegre, não vive feliz, não vive com semblante alegre. Por quê? Porque quando o Espírito de Deus sai da nossa vida, o mal reina, meus irmãos. Os espíritos malignos assombram a nossa vida, a ponto de nos fazer ficar com medo, botar coisas negativas, mandar a gente se matar, dizer pra gente que as coisas não tem jeito, que as coisas não vai melhorar. Meus irmãos, esse versículo aqui ele é tão forte que ele está mostrando que existem espíritos malignos que vêm para assombrar a minha e a sua vida. Mas, irmão, o que você quer falar com isso? Eu quero te falar que sombras que você vê, susto que você toma, vozes chamando pelo teu nome, e quando você olha não tem ninguém, não tem nada, isso não é coisa da sua cabeça. Isso se chama espírito mau, espírito malignos. São demônios, meus irmãos. Existe, meus irmãos. Assim como o Espírito Santo de Deus, que é bom, que é maravilhoso e perfeito, existe, o Espírito da bondade, da misericórdia, também existe o Espírito mau. Isso aqui é mundo espiritual, meus irmãos, que as pessoas, quando são assombradas, tomam um susto com coisas que quando vai olhar não tem nada, pensa que é coisa da cabeça, pensa que não tem nada a ver, mas são espíritos malignos, meus irmãos, no mundo espiritual, tentando te colocar medo, tentando te assombrar. Você pode perceber, meus irmãos, isso é por toda a face da terra, é com gente crente e é com gente que não é crente, que não é serva de Deus. Tem medo de ficar sozinho, tem medo de ficar sozinha, tem medo de escuro. Isso são espíritos malignos que botam medo nessas pessoas, meus irmãos. Eu falo isso por experiência própria, um dia eu também tinha medo. Só que quando nós não temos entendimento da palavra de Deus, a gente vai pensando que é coisa da cabeça, que nada, foi só um susto, foi só uma sombra, foi só uma voz que falou. Não tem nada a ver não. Muito pelo contrário, tem tudo a ver, meus irmãos. A palavra de Deus ela mostra quando é coisa boa e quando é coisa ruim. Por isso que nós temos que buscar Jesus, temos que crer na palavra dele, temos que crer nas ordens e nos mandamentos dele, para ele te ensinar e te mostrar quando algo ruim está acontecendo, para ele te mostrar e te fazer entender que o mundo espiritual, o mal existe e quer tentar acabar comigo e com você, para você não conhecer a Deus, para você não acreditar na sua vida, para você não aceitar Jesus. Então passe a dar valor às coisas invisíveis, como boa e como ruim, porque acontece, meus irmãos. Quando a gente não dá valor, a gente vai levando, não tem nada a ver. Que nada. E você vai vivendo naquela prisão, pensando que não tem nada a ver. Mas quando você está sozinho, você tem medo. Quando você está no escuro, você fica assombrado.
Você fica pensando que tem alguém te vigiando, tem alguém te olhando, e realmente tem. Espíritos malignos no mundo espiritual. Só que esses espíritos que assombravam Saul, eles vinham da parte do Senhor. Mas, irmão, como assim? Deus é amor. Deus é bom, é maravilhoso. Como assim um espírito mau da parte do Senhor? Meus irmãos, Deus é o dono de tudo e de todas as coisas. Ele pode permitir o mal acontecer, meus irmãos. Assim como Ele permite o bem e faz o bem, Ele permite o mal acontecer também. Tem muitas pessoas pelo planeta Terra pensando que Deus é só amor, mas Deus é fogo consumidor, meus irmãos. Deus permite o mal também. Quando não querem obedecer, Deus permite o mal. Quando não querem acreditar na palavra dele, Deus permite o mal. Quando não querem viver para Ele, para o próprio Deus, através de Jesus, Deus permite o mal, meus irmãos. E tem muitas pessoas que estão vivendo isso por permissão de Deus. Estão vivendo e experimentando coisas ruins. Porque Deus está permitindo. Por quê? Porque não quer obedecer. Não quer acreditar. Deus está falando, mas não quer acreditar. Então Deus está permitindo coisas ruins acontecer. E quem saiba, você que me ouve, você que me escute nessa hora, esteja passando por alguma assombração, enfermidades, pensamentos negativos, pessoas se levantando contra a sua vida. Tudo isso é permissão de Deus. O diabo, ele não tem controle sobre ele mesmo. Ele não tem domínio sobre ele mesmo. Deus está no controle dele. Assim como o bem também. Deus controla o bem e o mal para atingir os propósitos dele na nossa vida. Então, meus irmãos, entendamos uma coisa. O bem e o mal é permissão de Deus na nossa vida. Deus está no controle de tudo e sempre esteve no controle de tudo. E se você que é servo de Deus, é serva de Deus, mesmo obedecendo a Deus, coisas ruins te acontecem, entenda que Deus está permitindo para algo maior na sua vida. Você está obedecendo, você está vivendo para Deus, você está acreditando em Deus, está vivendo para Jesus e mesmo assim coisas ruins estão te acontecendo. E Deus está te falando, é permissão minha. Vem de mim, eu que estou permitindo na sua vida. Para você crescer, para você aprender mais, para você ter mais intimidade, para você entender o meu chamado na sua vida. Lá em Provérbios fala, meus irmãos, o Senhor fez todas as coisas para o seu próprio fim, até o ímpio para o dia do mal. Todas as coisas, quando a Bíblia fala, é boa e ruim, meus irmãos. Porque Ele é o dono de tudo. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele faz o que Ele quer, meus irmãos. Então, tanto coisa boa como coisa ruim são permissões da parte de Deus. E temos que entender que é permissão de Deus para não ficarmos reclamando. Ah, por que isso está me acontecendo? Por que eu estou assim? Talvez possa ser por causa da desobediência, como foi com Saul. Ou talvez não. Então temos que entender que, embora seja coisa boa ou ruim, vem da parte do Senhor. É Ele que permite, meus irmãos. Então, um espírito mau da parte do Senhor assombrava Saul. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. E o Espírito de Deus se afastou dele. A Bíblia fala, no versículo 15, então os criados de Saul disseram, eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra.
Então, meus irmãos, aqui é a confirmação do versículo 14. Que as próprias pessoas, os criados de Saul, eles sabiam que eram coisa ruim, a ponto de falar para Saul: olha, agora um espírito mau da parte do Senhor está te assombrando. Meus irmãos, pessoas de fora sabiam o porquê da permissão de Deus na vida de Saul. Eles, os criados de Saul, sabiam que era o próprio Deus que estava permitindo. Talvez nem Saul sabia, mas os criados sabiam. Porque Saul já estava vivendo em uma situação crítica por causa da desobediência. Mas os criados dele sabiam que eram da parte de Deus, que assombrava ele. Então, esses mesmos criados disseram para Saul: diga, Senhor, diga, pois, nosso Senhor, diga para os seus servos que estão na sua presença que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando esse homem que sabe tocar harpa estiver na tua presença e o Senhor permitir algo ruim, o espírito mau para te assombrar, então ele vai tocar com a mão dele e você vai ficar melhor. Aqui tem outro ensinamento muito grande para a minha vida e para a sua vida. Meus irmãos, o poder não estava literalmente na harpa, mas sim na vida do homem que estava tocando a harpa. E temos que entender que através da nossa vida, quando a gente aceita Jesus, o poder de Deus, ele vai para dentro da nossa vida. Ele entra dentro de mim, de você, para morar com você e para morar comigo. E quando você usa um instrumento, quando você toca, quando você mexe com algum instrumento que foi criado por Deus, daquele instrumento sai unção, graça e autoridade de Deus. Não por causa do instrumento, mas por causa da presença de Jesus que você aceitou na sua vida. O poder não está na harpa, meus irmãos, e nem no homem, mas na presença de Deus através de Jesus que habita na vida do homem. Então, meus irmãos, eles deram uma direção para Saul buscar um homem que sabia tocar harpa. Só que não era qualquer homem, porque tocar instrumento qualquer um pode tocar. Cantar qualquer um pode cantar, pregar qualquer um pode pregar. Sabe o que vai fazer a diferença entre quem toca ou quem não toca? É a presença de Deus, meus irmãos. Eu posso saber tocar harpa, mas se eu não tiver a presença de Deus, não vale de nada. Eu posso saber pregar, posso montar uma pregação, mas se eu não tocar com a presença, se eu não pregar com a presença de Deus, não vale de nada, meus irmãos. Como eu falei para os irmãos, o que faz a diferença não é a harpa e nem o homem, e nem a pessoa. É a presença de Deus, é o que a pessoa tem de maior dentro dela, que é Jesus. Jesus que dá poder para o instrumento e para o homem. Louvado seja Deus. Então aqueles homens vão falar: busque
Saul? Um homem que sabe tocar harpa. E quando Deus, o Senhor, permitiu o mal vir até você, esse homem ele vai tocar a harpa e esse espírito mal vai sair da sua vida e você vai ficar melhor. Outro ensinamento, esse versículo 16 aqui quer nos dar. Meus irmãos, a Bíblia fala, o salmista Davi, que Deus habita em meio aos louvores. A harpa é uma forma de louvar a Deus. Os instrumentos são uma forma de louvar a Deus. E temos que entender que os louvores que nós escutamos, ele tem poder, meus irmãos, para expulsar espíritos malignos que estão ao nosso redor, ao nosso derredor. Quando você se sentir mal, busque a escutar louvores de homens e mulheres de Deus. Quando você não estiver bem, quando você estiver sendo atormentado por uma coisa ruim, maligna, busque ouvir, busque se envolver com hinos, louvores, porque através dos hinos e dos louvores, Jesus vai fazer faxina na sua vida. Jesus vai limpar a sua mente. Jesus vai fazer você ficar melhor, meus irmãos. Louvado seja Deus. Então foi isso que aqueles criados falaram para Saul. Saul, você tem que procurar um homem que sabe tocar, e quando ele tocar, que o mal estiver te atormentando, o mal vai sair. Porque é assim, meus irmãos. Os instrumentos são espirituais. Deus criou os instrumentos. E quando você usa com a unção de Deus que está na sua vida, que é Jesus e o Espírito Santo, o mal sai, meus irmãos. Experimenta um dia no trabalho, em casa, você que aceitou Jesus, você que levantou a mão para Deus, experimenta abrir a boca e começar a cantar louvores, hinos. Você vai ver como é que o ambiente vai mudar. Você vai ver como é que você mesmo vai ficar melhor. Por quê? Porque nos louvores e nos hinos, o poder de Deus habita para transformar o ambiente, para contagiar pessoas, para libertar pessoas, meus irmãos. Lá em Atos você pode ver Paulo e Silas, quando estavam presos, a Bíblia fala, e oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o ouviam. Meus irmãos, o louvor que você canta, as pessoas ouvem e são libertas também, meus irmãos. Os hinos que você canta, os louvores que você canta no trabalho, não pensa que é em vão, não. Os louvores que você canta em casa, lavando louça, arrumando em casa, não é em vão, meus irmãos. Além de te fazer bem, está fazendo bem para pessoas que estão ao teu redor e ao teu redor. Você pode não perceber, mas seu vizinho está ouvindo. Tem pessoas que estão ouvindo os seus louvores, os louvores que você está cantando, e elas também estão se sentindo bem, meus irmãos, por causa do que está na sua vida. Jesus Cristo de Nazaré e o Espírito Santo de Deus. Então Saul, ele guarda essa dica e essa direção dos seus criados. Então Saul vai falar para os servos dele: busque-me um homem que toque bem e trazei-mo. Sabe o que Saul está falando para o servo dele? Não traga um homem que somente toque, não. Não traga somente um homem que saiba tocar, não. Traga um homem que toque bem. Meus irmãos, quando você escutar um louvor, não escuta qualquer louvor, não. Não escuta qualquer corrente de fogo, não. Escute um louvor bom, meus irmãos. Um louvor que exalta o nome do Senhor. Um louvor que contém letras bíblicas. Um louvor que contém inspiração de Deus, meus irmãos.
Não escute qualquer louvor, não. Não escute qualquer corrente de fogo, não. Escute algo que vem do céu mesmo. Algo que você sente a sua vida mudar. Não é qualquer louvor que vai ter o mesmo efeito no mundo espiritual. Não é qualquer corrente de fogo, meus irmãos, que vai ter o mesmo efeito no mundo espiritual. Tem que ser algo de Deus, meus irmãos. Tem que ser algo bom da parte de Deus, porque hoje em dia estão inventando muitas coisas. Louvores, cores de fogo, que não tem nada a ver com Deus. E que não tem efeito nenhum no mundo espiritual. Mas tem louvores e cores de fogo que, quando tocam, quando são cantados, move o mundo espiritual e Deus opera, meus irmãos. Deus faz uma faxina no mundo espiritual. Deus tira aquela dor, aquela enfermidade que ele ou que ela está sentindo. Então, Saul, ele não queria ouvir qualquer hino, não, meus irmãos. Qualquer pessoa, qualquer homem que tocava harpa, não. Ele queria um homem que tocasse bem. Ele queria ouvir um hino através da harpa, um hino de verdade, um hino bom, porque ele sabia que qualquer homem que soubesse tocar não iria dar jeito para o que ele queria. Tinha que ser um homem de Deus, que tocasse bem, um hino bem, para expulsar aquele mal. Porque não é qualquer coisa que tira o mal da nossa vida, meus irmãos. Tem que ser e vir de Deus. Então Saul fala para o servo dele: busque um homem que sabe tocar bem, e traz para mim. Aí a Bíblia fala, versículo 18: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem e é valente, é animoso, é guerreiro, é sisudo em palavras, e de gentil presença, o Senhor é com ele. Meus irmãos, eles escolheram, deram uma dica para Saul escolher um homem, um jovem. Só que ele não era qualquer um, era um homem de Deus, meus irmãos. Quando você escolher alguém para conversar, quando você escolher alguém para estar perto, não escolhe qualquer um, meus irmãos. Não escolhe qualquer uma, escolhe um homem e uma mulher de Deus. Valente, animoso, guerreiro, guerreira. Uma pessoa que é de gentil presença, humilde, simples, mas que Deus está na vida dele, está na vida dela. Quando você indicar o nome de alguém para outra pessoa, não indica qualquer nome, não. Indica um homem de Deus. Porque ele vai ter direção. E através da vida dele, a direção, ela vai ser liberada para melhorar a vida de alguém. Então, esse versículo aqui ele é muito bom também, porque aqui vai mostrar a característica da vida de um homem de Deus. E isso daqui nos faz lembrar Jó, que Deus, lá em Jó, vai dar e falar as características de Jó, as qualidades de Jó. Homem íntegro, sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Meus irmãos, homem e mulher de Deus não é qualquer um e não é qualquer uma, meus irmãos. Você identifica um homem e uma mulher de Deus pela sua qualidade, pelas suas características. Ele tem que ser humilde, tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro, valente, animoso, homem de guerra, gentil presença, tem que ser sisudo em palavras. Meus irmãos e minhas irmãs, não sai ouvindo qualquer um, não.
Não sai escutando qualquer pregação não, meus irmãos. Busque saber se ele é homem de Deus mesmo, se ele é valente no dia a dia, se ele é o que ele é mesmo, se ele é um homem de guerra, se ele é uma pessoa humilde, que vive realmente aquilo que ele prega, ou que ela prega, meus irmãos. A Bíblia é tão boa e tão maravilhosa que ela mostra e identifica como que você pode saber quem é e como é um homem ou uma mulher de Deus. Você sabe que é homem de Deus e mulher de Deus não é pelo que prega, não é pelo que canta, não é pela voz bonita. É se é valente, meus irmãos. Se é uma pessoa animada, uma pessoa alegre, se é homem de guerra, se não desiste, se não reclama nas dores, se não questiona Deus no momento da dificuldade. Se ele ou ela é homem de palavra mesmo, se cumpre com aquilo que fala, com aquilo que promete. Meus irmãos, não vamos ser enganados, meus irmãos, por aqueles que dizem que são homens de Deus, mas não são, meus irmãos. Deus está te dando direção para você parar de ser enganado por falsos profetas, que Paulo disse que tem se levantado muito nesse tempo presente, meus irmãos, com falsas profecias, falsos ensinamentos, falsas pregações, falsas doutrinas, meus irmãos. Então aqui nesse versículo mostra como você pode identificar um homem e uma mulher de Deus, para você não ser enganada por ele nem por ela. Só que aqui, meus irmãos, tem algo muito interessante. Um dos jovens que tinham falado para Saul como que Davi era, valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença, vai falar algo que é muito mais interessante e muito mais importante do que todas essas qualidades. Mas, irmão, o que é mais importante do que todas essas qualidades? Que me dá a identificar quando é um homem e uma mulher de Deus. A Bíblia que fala, o Senhor é com ele. Mas, irmão, o que você quer dizer? Eu quero te falar que tem como uma pessoa, ela ser valente, ela ser animosa, ela ser de guerra, ser sisuda em palavras e de gentil presença, mas Deus não ser com ele. Você pode perceber, meus irmãos, há pessoas que são educadas, há pessoas que não bebem, não fumam, não usam drogas, mas Deus não é com ele, Deus não é com ela. E aqui está o problema, que tem pessoas que são animadas, trabalhadoras, trabalhadores, é de gentil presença, mas Deus não é com ele. E isso faz a total diferença. Porque tem pessoas que pensam, meus irmãos, que para ir para o céu tem que ter um coração bom, tem que fazer o bem. Isso não é o suficiente, meus irmãos. Eu posso pregar, eu posso ser uma pessoa animada, alegre, eu posso ser um homem de guerra, eu posso ser um trabalhador, mas se Deus não estiver comigo, se eu não tiver Jesus na minha vida, eu ser homem de guerra, eu ser um homem animado, não vai prestar para nada, meus irmãos. Porque a salvação, a Bíblia fala que não é por obras. Eu posso fazer tudo. Paulo disse, eu posso dar a minha vida por amor às pessoas, eu posso dar o meu dinheiro para os pobres, eu posso fazer tudo isso, mas se eu não tiver amor, o amor é Jesus, meus irmãos. Deus é Jesus, Jesus é Deus. Se eu não tiver amor, Paulo disse, seria como o metal que soa e o ferro que tine, meus irmãos. Não prestaria para nada. Então, meus irmãos, vamos entender uma coisa. A gente pode ser gente boa, podemos não beber, não fumar,
não fazia nada de errado. Mas se o Senhor não for conosco, se Jesus não estiver na nossa vida, não presta para nada, meus irmãos. Essas qualidades aqui pode até ajudar pessoas, e você mesmo pode se ajudar por um tempo, mas o principal de tudo é se Deus é conosco, meus irmãos. O principal é Jesus na nossa vida, porque eu posso fazer o bem para todo mundo, mas se eu não tiver Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, a minha vida aqui na terra, a minha ação, ela pode ter sido em vão. Porque Jesus, ele é o principal de tudo. Ainda que eu faça o que é bom, o que é certo, se eu não tiver Jesus, não vai prestar para nada. Então, Davi, ele tinha essas qualidades todas e Deus era com ele. Olha que maravilha, meus irmãos. Era um homem fiel, valente, era um homem animoso, um homem de guerra. E Deus era com ele. Então pode ser que eu estou pregando para pessoas que você não bebe, não fuma, não usa droga, não faz nada de errado, mas você ainda não aceitou Jesus. E Deus está te dando uma direção. Você pode ser como Davi, valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença. Só que tem algo que vai muito mais além disso tudo. Deus pode ser com você. Só basta você ter Jesus na sua vida e ser uma pessoa completa em atitudes e com Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Então, quando falam para Saul as qualidades de Jessé, do filho de Jessé, Davi, e que Deus era com ele, que era o mais importante de tudo, a Bíblia fala, Saul envia mensageiro a Jessé, que era o pai de Davi, e aqueles mensageiros vão falar para o pai de Davi, Jessé: Davi, o teu filho, o que está com ovelha, manda ele para mim, envia ele para minha presença, eu quero ele. Porque já falaram bem de Davi, já falaram as qualidades, então ele queria que Davi estivesse perto dele, para o ajudar com aquelas assombrações. Só que tem uma coisa interessante. Quando os mensageiros vão para Jessé, os mensageiros falam: envia a mim, Davi, o teu filho que está com ovelhas. Ou seja, Davi estava com as ovelhas do pai dele. Sabe por quê? Porque o filho tem que cuidar das coisas do pai. Quando você aceita Jesus, quando você levanta a sua mão para aceitar Jesus, você está assumindo um compromisso de cuidar das coisas do seu pai, que é Deus. E nós temos que entender que todo filho tem uma responsabilidade com o pai. Todo filho recebeu um compromisso do pai para executar aqui na terra. Davi, o compromisso dele era com as ovelhas. Ele estava cuidando das ovelhas do pai dele. O meu compromisso, o seu compromisso para você que aceitou a Jesus e se tornou filho de Deus, o seu compromisso é pregar a palavra. O seu compromisso é obedecer a palavra. O seu compromisso é fazer o que nela está escrito. O seu compromisso é fazer tudo o que Jesus falou. Porque você fazendo o que Jesus falou, você vai estar cumprindo as responsabilidades que o teu Pai, Deus, botou nas suas mãos. Olha que maravilha, meus irmãos. Meus irmãos, todo filho de Deus tem uma responsabilidade, meus irmãos.
Tem pessoas que não entendem, não sabem, mas quando você é filho de Deus, você tem um compromisso com teu pai. O teu pai botou um compromisso na sua mão. Mas, irmão, qual é o meu compromisso? Você tem que orar. Você tem que buscar a Deus, pedir ajuda. E Deus, que é o teu pai, ele vai falar contigo, olha, o teu compromisso é esse. A tua responsabilidade é essa. Porque, meus irmãos, filhos de Deus ou filha de Deus não está aqui na terra só por estar, meus irmãos. Ele tem um compromisso, ela tem um compromisso, meus irmãos. Então busque entender qual é o seu compromisso aqui na terra. Você já aceitou a Jesus? Busque entender qual é o seu compromisso. Para que Deus te botou aqui? Qual é o seu objetivo? O que você deve fazer? Para onde você deve ir? E Deus vai te dar a direção. Louvado seja Deus. Então Davi, que era filho de Jessé, ele estava com as ovelhas. Quem deu essa responsabilidade para ele cuidar das ovelhas? O próprio pai dele, Jessé. Então o pai, Jessé, vai pegar um jumento carregado de pão e de odre, de vinho e um cabrito e enviou até a Saul pela mão de Davi, seu filho, como saudação, como um prestígio para dar para o rei. Só que o que é lindo é que o pai, Jessé, ele não manda Davi ir quando aqueles mensageiros pedem Davi para ir até a Saul. Davi não vai de mão vazia, meus irmãos. O pai não manda ele de mão vazia. Sabe o que eu aprendo? Sabe que você pode aprender através desse versículo? É que se você é filho de Deus, se você aceitou Jesus, você tem ferramentas na sua mão. Você tem poder e autoridade na sua mão. Deus, quando manda você pregar, quando manda você executar o chamado que Ele te deu e você sabe, às vezes você pensa que você não tem nada. Você não sabe por onde começar, você não sabe o que falar, você não sabe o que fazer, só que Deus ele já te deu ferramentas. Sabia? Sabia que você tem ferramentas e que Deus não te colocou responsabilidade, um compromisso para você ir e executar de mão vazia? Talvez você tenha um dom que você nem saiba. 1, 2, 3, 4. Porque Deus, meus irmãos, representando Jessé, que é um pai, Deus, quando manda alguém fazer alguma coisa, Ele não manda de mão vazia não, meus irmãos. Ele tem sempre uma direção para dar. Ele coloca uma direção, coloca uma ideia, para que aquele filho, quando for, não vá de cabeça pura e fique perguntando, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Não. Deus, quando manda, Deus manda, olha, faça isso, isso, isso. Eu te dei essas ferramentas, eu te dei essas armaduras para você fazer, para você ir. Você não está puro, você não está sozinho. Você tem algo para você se preparar. E hoje em dia, meus irmãos, infelizmente, tem muitos que estão indo para a batalha, estão indo para a guerra sem as armaduras que Deus deu. Estão pegando retaliações, estão pegando cargas e muitos estão se desviando do Evangelho. Porque estão indo até fazendo o que Deus mandou, sim, é o certo, mas não estão pegando o que Deus deu, a autoridade e o poder que está na palavra de Deus. Estão indo de mão vazia, porque querem. Estão pregando, estão cantando, evangelizando e pastoreando sem as armaduras de Deus. Estão indo só por ir e se esquecendo que quando Deus manda, não pode ir de mão vazia.
tem que ir debaixo de oração, tem que ir debaixo de jejum, tem que ir debaixo de vigilância, de obediência e de renúncia, meus irmãos. Deus não manda ninguém de mão vazia. Jessé é o pai, e ele mandou Davi até Saul com um jumento carregado pão, odre de vinho e um cabrito. Porque um pai não manda o filho de mão vazia. Louvado seja Deus. Então a Bíblia fala, assim Davi veio a Saul, porque o pai tinha mandado ele ir, não de mão vazia. Então ele foi até Saul e esteve perante a Saul. Só que Saul amou ele muito. E Davi foi seu pajem de armas. Davi esteve perante a ele e Saul amou ele. Só que temos que entender, meus irmãos, que Deus, quando nos manda, Deus não nos manda para sermos amados pelas pessoas. Deus não nos manda para nós sermos aceitos pelas pessoas, porque Deus quer que nós sejamos diferentes. Deus quer que falamos diferente. Deus quer que nós tenhamos uma vida diferente. E isso para muitos é incômodo. Isso para muitos é escândalo, é loucura, é doideira. Jesus, se você for ver lá no Novo Testamento, Jesus, quando manda os discípulos, ele, antes de mandar, ele fala, olha, eu estou enviando vocês, mas vão prender vocês, vão matar vocês, vão fazer isso contra vocês. Por quê? Porque Deus não enviou e não envia ninguém para ser aceito. Porque quando ele envia para ser diferente. No meio de uma sociedade que é igual. E aqueles que são iguais se incomodam com aqueles que é diferente. E falam mal. Exclui, abandona, critica por ele ter sido diferente. Então, Davi aqui, ele foi honrado. Ele foi amado por Saul, mas não significa que todo mundo amaria a Davi. Assim como não significa que só porque uma pessoa pode gostar de mim, de você, nos identificarmos com o nosso gênio, não significa que todo mundo vai gostar da gente. Vai ter pessoas que vai nos amar. Vai ter pessoas que vai nos acolher, vai te ajudar. Só que tem muitos que não vai te amar. Muitos vão se irar contra você, vão lutar contra você, vão pelejar contra você, mas não vai prevalecer contra você. Só que entenda uma coisa, meus irmãos, independente de sermos amados ou não pelas pessoas, vamos entender uma coisa no nome de Jesus. Você tem um Deus, eu tenho um Deus que me ama e que te ama acima de todo ser humano. O ser humano pode não te amar, te rejeitar, te humilhar, querer te matar, mas entenda uma coisa, Jesus, ele te ama. A sua família pode não te amar, mas Jesus te ama. O seu parente pode não te amar, a sua própria mãe, o seu próprio pai pode não te amar, mas Jesus te ama. Louvado seja Deus. Porque lá em João 3,16 fala, Deus mostra o amor dele por esse mundo. E lá fala que Deus enviou o Filho dele unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus pela sua vida é maior do que os seus parentes, é maior do que o seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu colega, sua colega, seu patrão, seu vizinho. O amor de Deus pela sua vida é maior do que todo mundo. E pode ser que eu esteja pregando para você, para pessoas que você está sendo desprezado. Ninguém te ama, ninguém te ajuda, ninguém te dá uma palavra de conforto, de amor. Só que através desse versículo aqui, eu falo para a sua vida no nome de Jesus.
Deus, através de Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele é o Salvador da tua alma. Ele te amou, Ele te ama e Ele sempre vai te amar. Mesmo você sendo rejeitado pelas pessoas. Então não nega Jesus, meu irmão e minha irmã. Porque Ele te ama quando ninguém mais te ama. Ele te compreende quando ninguém mais te compreende. Ele te ouve quando ninguém mais te ouve. Ele sabe de tudo, mesmo quando você não sabe de nada. Então dê valor a Jesus. Dê valor à palavra de Deus, que é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi, ele foi amado por Saul. Mas logo depois, bem mais para frente, pelos próximos capítulos, o mesmo que amou ele foi o que odiou ele, o que tentou matar ele, o que tentou perseguir. Mostrando que o ser humano é inconstante. Uma hora te ama, mas outra hora não te ama. Uma hora quer te ajudar e outra hora quer te matar. Uma hora quer te ver bem e outra hora não quer te ver bem. E nem melhor do que ela. Mas Deus, que não muda, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. Continua te amando mesmo ontem, hoje, eternamente. Então busque a Deus, busque esse amor, meus irmãos. Porque quando você ficar sozinho, você vai ouvir aquela voz de dizer: eu te amo. Você não está sozinha, você não está sozinho. Eu estou contigo porque eu te amo. E o meu amor por você não muda. E essa voz, ela vem de Deus, vem da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas você tem que buscar. Louvado seja Deus. Então, Saul amou muito a Davi. E no versículo 22 a Bíblia fala: então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. Mais uma vez, a Bíblia fala que Saul gostou de Davi. A Bíblia fala no versículo 23 para finalizar: e sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia aliviado e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Olha que maravilha, meus irmãos. Davi, homem de Deus. Davi estava lá para ajudar quem precisava de ajuda. Deus, meus irmãos, Ele quer levantar pessoas como Davi. Deus quer te levantar como Davi, para você ajudar pessoas que precisam de ajuda. Deus está à procura de pessoas que sejam como Davi, vivam como Davi, obedeçam como Davi. E por onde você andar, por onde você for, Deus, Ele vai te usar para expulsar e tirar o mal da vida das pessoas. Através da pregação, através de uma oração. Louvado seja Deus. Porque essa é a função do homem de Deus. A função do homem de Deus é padecer pelas almas, é orar pelas almas, é jejuar pelas almas, é levar a palavra de salvação para essas almas que precisam de ajuda. Assim como Davi foi instrumento de Deus para Saul e expulsar o mal da vida de Saul. Então, quando Saul se sentia mal, quando aquele espírito mal da parte de Deus, por permissão de Deus, vinha para atormentar Saul, Davi pegava a harpa dele, tocava e aquele mal saía da vida de Saul e Saul se achava melhor. Você quer ficar melhor? Você quer se sentir melhor? Quer que a sua vida mude? Quer que a sua vida comece a ter resultado? Quer que a sua vida comece a ter solução? Faça como Saul. Busque estratégias
espirituais. Busque louvores, canções espirituais para você ouvir. E quando você ouvir, você vai se sentir melhor e o mal vai sair da sua vida. Louvado seja Deus. É dessa forma que Deus age e Deus quer agir na sua vida. Creia no poder que tem a palavra de Deus na sua vida. E você vai ver a sua vida mudar a partir de hoje em nome de Jesus.